Assim, após tomarem o Deus jejum, Jesus questionou Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: Cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado ou triste por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Muito bem, esse texto aqui, temos 3 vezes Jesus perguntando para Pedro: Pedro, tu me ama? Como você ficaria? Alguém perguntando para você a mesma pergunta, fazendo a mesma pergunta 3 vezes. O teu cônjuge: Tu me ama? Sim, eu te amo. Você sabe disso. Tu me ama mesmo? Eu te falei, eu te amo sim. Tu me ama de verdade, né? E Pedro ficou angustiado, ficou triste. O angustiado aqui também se refere a ter pesaroso. Ele ficou pesaroso por Jesus ter perguntado 3 vezes para ele. E as respostas de Pedro foram 3 as mesmas. Pedro disse: Sim, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. 3 vezes ele falou isso. Só que lá no grego, para amor, às vezes é falada a palavra filéu, às vezes é falada a palavra ágape, que tem algumas nuances de diferença, mas não é grandes coisas. É por isso que eu não vou me ater a isso. Tem alguns que falam: não, filéu quer dizer amor tal, ágape quer dizer amor tal, mas quando você vai para outras partes na Bíblia, que tem que ele fala filéu ou que ele fala ágape, quer dizer também muitas vezes o mesmo amor, o amor de Deus divino. Então eu não vou nesse texto fazer essa diferenciação só porque ele está perguntando 3 vezes. Porque a pergunta, né? Nossa, quando nós lemos o texto, por que Jesus pergunta 3 vezes? Então é porque um ele quer dizer amor ágape e o outro quer dizer amor filéu. E Pedro responde da mesma forma, com amor ágape e amor filéu. No português está tudo igual, né? Tudo amor. Quando você lê ali Jesus falando: Tu me ama? Ama. E Pedro: Sim, eu te amo, amo. Mas no grego está diferente. Tudo bem. Porque eu penso que essas 3 perguntas de Jesus foi por um outro motivo. Quantas vezes Pedro negou Cristo antes do galo cantar? 3 vezes. Então, e foi logo depois disso, um pouquinho antes disso. Parece que Jesus está fazendo de propósito, fazendo Pedro lembrar que ele é fraco, que ele é pecador, que ele pecou, que ele negou 3 vezes Cristo. E que ele depende de Cristo agora, porque ele está comissionando ele. Para que Cristo está comissionando Pedro aqui? Alguém se arrisca? Pastorear as ovelhas, apacentar as ovelhas. Olha que interessante, porque antes, quando você lê os versículos anteriores, você vê Jesus comissionando Pedro e os outros para evangelizar o mundo. Pescador de homens, isso mesmo, nós vimos no capítulo 20. Seja um pescador de trabalho evangelístico, só evangelístico. Agora não, agora Jesus está dizendo: agora Pedro, apacenta, pastoreia minhas ovelhas. Por quê? Porque um sem o outro é como um homem manco. Se eu for uma pessoa que eu só dou ênfase para evangelismo, eu sou manco. Se eu sou uma pessoa que eu dou ênfase só para edificação, eu sou manco. Os dois precisam andar juntos. Evangelismo e edificação. É proclamação da palavra e edificação. Ou evangelismo e pastoreio precisam andar juntos. Nós precisamos fazer os dois. Mas pastor, como eu vou fazer os dois se Deus não me chamou para ser pastor ou missionário? Você pode pastorear a sua família. Você pode pastorear os seus filhos. Você pode pastorear pessoas que Deus colocou sob sua
esclarecer isso. Então, depois que Jesus cuidou das necessidades físicas dos discípulos, vocês lembram que no capítulo 20, Jesus cuidou das necessidades físicas dos discípulos, não foi isso que Jesus fez? É muito importante cuidar das necessidades físicas das pessoas. Eu já ouvi crentes falando que isso não importa. Isso não é bíblico, não é um pensamento bíblico, não importa sim. Por quê? No capítulo 20, o que Jesus fez? Quando os discípulos chegaram na praia, tinha o que pronto para eles? Peixe, pão e mais uma coisa. Eles passaram a noite inteira, de madrugada é mais frio, tá? Ainda mais dentro d'água, né? Pedro estava dentro d'água, né? Eles estavam com frio. Chega aquele horário de manhã, 5, 6 horas, tu sente um pouquinho mais de frio, né? E Jesus tinha o que para eles? Se atentarem? Fogo. Então eles chegam com fome e com frio. E Jesus sacia a fome deles e o abrigo, dá abrigo para eles. Ou seja, Jesus, eu vou aquentar vocês. Vocês vão ficar quentinho, eu vou alimentar vocês. Encher a barriga de vocês, vocês vão ficar alimentados. E depois que Jesus, então, ele supre as necessidades, ele cuida das necessidades físicas dos discípulos, ele começa a cuidar então das necessidades espirituais dele. Esse é um dos motivos que muitas vezes nós não somos não temos sucesso às vezes em falar de Cristo para outra pessoa, porque nós só queremos derramar a palavra, só queremos falar do inferno, do pecado, e a gente não quer ajudar em nada fisicamente a pessoa. E Cristo primeiro ele ajudou com a fome e com abrigo, e agora Cristo ele começa a suprir as necessidades espirituais daqueles discípulos. Eram 7 que estavam ali naquele momento. O William escreveu o seguinte: sem dúvida, o espiritual é mais importante do que o físico, sem dúvida. Mas o cuidado com o físico prepara o caminho para o ministério espiritual. Jesus não enfatiza a alma de tal modo a negligenciar o corpo. Interessante. Jesus ele não enfatiza a nossa alma de tal modo que ele ignora, que ele negligencia o nosso corpo, as nossas necessidades materiais, físicas. Ele não negligencia isso. Jesus estava para partir, em definitivo, e ele precisava ensinar sobre o amor extremo. É o título desse sermão, amor extremo. Cristo precisava ensinar sobre o amor extremo. Ele viveu esse amor extremo. Ele queria ensinar agora. Por quê? Porque esse amor extremo é que levaria alguém a agir como Deus deseja que essa pessoa haja. E ele seguiria, o amor extremo é que faz alguém seguir os passos de Jesus, que são passos de amor extremo. Jesus agiu em amor extremo, e somente esse amor extremo é que faz um crente agir também em amor extremo. Não são muitos crentes que agem em amor extremo, mas Cristo quer de todos nós que nós venhamos agir dessa forma. E a questão então se desenrola nas 3 vezes da mesma pergunta que Jesus faz a Pedro: tu me amas? E Pedro responde: sim, o Senhor sabe, sim, te amo. Sim, eu te amo, o Senhor sabe, sim. Jesus provavelmente pretendia que a tríplice profissão de amor de Pedro correspondesse ou neutralizasse a sua tríplice negação anterior. A profissão agora de fé aqui, tá? Pedro, ele professou 3 vezes que amava. Sim, eu te amo. Então, provavelmente, as 3 vezes que Cristo pergunta é para corresponder ou até neutralizar a tríplice negação de Pedro anterior. Antes que o galo cantasse, ele negou 3 vezes. Pedro negou o seu Senhor 3 vezes na presença de testemunhas perto de uma fogueira. Não foi assim? Lembra lá quando ele negou? Tinha testemunhas e tinha uma fogueira. E agora, Pedro afirma Jesus 3 vezes, com testemunhas, outros 6 discípulos, perto da fogueira. O cenário era bem parecido. Você já não passou por isso? Algumas vezes? Já não lembra?
olha, eu já passei por isso, eu já falei assim, e parece que Deus fez com que tudo voltasse de outra forma para que agora eu não caísse, não pecasse mais, mas porque eu afirmasse Cristo na minha vida, para que eu afirmasse a minha fé perante essas testemunhas. Não aconteceu isso na sua vida, na minha já. Já aconteceu na minha vida de eu dar um mau testemunho perante pessoas, depois de um tempo Deus me colocar na mesma situação, no mesmo cenário, e eu lembrar, olha, é a mesma coisa daquela vez. Eu não posso falhar agora eu preciso testemunhar, preciso ter coragem de testemunhar. Deus faz isso. Ele faz isso com nossas vidas, como ele fez com Pedro. E agora Pedro afirmou 3 vezes seu amor por seu Senhor na presença de testemunhas perto de outra fogueira, né? O grande médico estava restaurando a alma de Pedro, estava restaurando a sua posição de liderança. E é isto do que se trata o Evangelho: restauração. É isso que a nós, como Igreja Batista Vitória, precisamos ter em mente, tentar restaurar a vida das pessoas. E para isso, precisa ser longânimo, precisa ser paciente com as pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão em rebeldia, ou elas estão com pensamentos diferentes da Bíblia, então você precisa ir lá ensinar, olha, não é assim que funciona, não é dessa forma, a Bíblia não ensina isso, você precisa admoestar, você precisa exortar, você precisa consolar, exortar e consolar, são juntos, tá? Admoestar é diferente, você precisa advertir, você precisa conversar com amor, porque o objetivo nosso é restaurar, sempre restaurar, não é jogar fora de uma vez, é restaurar. Às vezes não dá, às vezes a pessoa diz, não quero, beleza, então vamos fazer o quê? Muito obrigado, tchau, cada um siga o seu caminho. Caso contrário, da nossa parte é se procurar restaurar. E o grande médico Jesus estava restaurando a alma de Pedro, não só restaurando a alma dele, mas restaurando a sua posição de liderança que ele tinha anterior. Ele perdeu isso, né, quando ele negou Cristo. Porque Cristo, não é que Cristo necessitava dele, porque Cristo não necessita de nada, mas Cristo desejava ele como um dos líderes da igreja. Cristo tinha preparado ele. O Senhor necessita de bons líderes para a sua obra, mas não somente de bons, no sentido de capacitação, ou como o mundo define o ser bom, mas de líderes que amem a Deus em extremo, que amem a sua obra, que amem missões, que amem almas, que amem ovelhas, que amem a igreja local. E eu quero repetir: que amem a sua obra, que amem missões, que amem almas, que amem ovelhas, que amem a igreja local. Então, anteriormente, quando Jesus disse que faria de seus discípulos pescadores de homens, o objetivo era evangelístico. Agora chama Pedro para fazer também um trabalho pastoral. Eu acho que deu certo aqui agora, não deu? Está com bateria bastante aqui. Vamos trocar, né? Melhor. Problema de conexão também. Deixa aqui então, problema de conexão. Vamos ver se melhora. Vocês estão me ouvindo bem, né? Ok. Obrigado, amigo. O objetivo antes era evangelístico. Jesus agora chama Pedro para fazer também um trabalho pastoral. Ele deveria cuidar das ovelhas de Cristo. Um sem o outro é como um homem manco, já falei. A evangelização e a edificação devem andar juntos, pois são extremamente importantes para a igreja local. Não adianta só evangelizar e ter pessoas novas chegando ao nosso meio sem tornar elas discípulos de Cristo. Com edificação. E também não adianta somente edificar sem ter novos crentes chegando para isso. Uma igreja viva, ela está fazendo as duas coisas: evangelizando, chegando novos crentes e discipulando eles para que se tornem discípulos de Cristo. Uma pessoa, quando coloca a fé em Cristo, ela começa a vir de discípulo, ela está começando só, mas ela não se tornou ainda um discípulo forte, uma ovelha forte. Então precisamos fazer esse trabalho de edificação. Mas Deus quer que façamos tais trabalhos com um verdadeiro amor, um amor supremo,
um amor extremo. Caso contrário, esse trabalho será um peso para o crente. Hebreus 13,17 fala assim: sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que eles exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministres com alegria e não murmurando, porquanto dessa maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Então é interessante aqui que um verdadeiro pastor que tem um amor extremo por Deus, ele zela pelas ovelhas, pela igreja. Hoje nós vimos, um pouco sobre ter zelo pela igreja. Você tem zelo pelas coisas de Deus? Pela oração, pela palavra dele? Você tem zelo pela igreja, pelos cultos? Você tem zelo por essas coisas, por missões? É zelo, nós precisamos ter zelo pelas coisas do Senhor Deus. Você tem zelo pelo seu irmão em Cristo? Então, os ministérios de proclamação da palavra de Deus e de edificação dos discípulos é algo muito sério, não pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira, com quaisquer motivações interesseiras ou com qualquer tipo de sentimento. Precisa ser por causa de um amor extremo a Deus. Porque olha o que ele fala ali: para que ministre com alegria e não murmurando, porquanto dessa maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Ou seja, o ministério que eu faço na igreja precisa ser sem ser um peso, precisa ser leve, precisa ser por causa que eu amo de maneira extrema o meu Senhor. Precisa ser dessa forma. Qualquer ministério, seja pastoral, evangelismo, o irmão está na portaria, o irmão está na mídia, os midianitas, e assim por diante. Qualquer ministério precisa ser não por um peso. Se você tem feito um ministério por peso, você precisa rever. Se é um peso para você pregar, dar um estudo, fazer alguma obra braçal, você precisa rever isso, porque a igreja, Cristo, ele quer voluntários. A igreja, ela não funciona, não é paga salário, assina carteira. É bem insalubre, mas não tem nada disso. Eu preciso ter consciência que a minha insalubridade eu receberei no céu, com Cristo, que as recompensas serão nessa terra, mas muito mais no céu. Se eu sou um obreiro que eu penso em querer receber tudo aqui, é melhor não querer fazer nada para Cristo, para a igreja. Sabe por quê? Infelizmente vai acabar dando como essas igrejas que a gente tem visto aí, esses ministérios que têm dado escândalos. Agora recentemente a Igreja Bola de Neve, escândalo enorme. Eu não estou falando de fatos aqui, tá? Não sei, precisa a justiça ir lá verificar, mas escândalos grandes têm acontecido na Igreja Bola de Neve, lá em Camboriú e agora por todo o Brasil. Igreja Universal já no passado, Igreja Hillsong da Austrália e tantas outras. Por quê? Porque fazem com um peso de ganhar alguma coisa, ganhar dinheiro, ganhar status, ganhar poder. Então nós não podemos ser assim. Independente se eu estiver ganhando 10 mil ou 2 mil, eu preciso fazer por amor ao Cristo. Alguém pode fazer por amor a Cristo ganhando 2 ou 10. E a igreja não é um lugar de voluntariado, não adianta. É assim que funciona, é assim que Cristo fez. Não é um lugar de dar lá, tomar cá, receber já. É voluntariado. Se não for assim, Cristo ele mostra, ele é bem objetivo. A Bíblia mostra que não precisa fazer, não faz, porque Ele deseja que nós sejamos voluntários na sua obra. Então, um crente, ele precisa entender que o trabalho dele é voluntário. Nessas igrejas aí agora, eles estão cobrando. No passado já cobraram, agora menos cobrando. Principalmente famosos, cobrando seus direitos, não sei o quê. Será que era voluntário o trabalho? Será que era por amor extremo? Que agora está cobrando a justiça? Membros, ovelhas, cobrando das igrejas tudo que realizou, tudo que deu, as energias, o tempo, mas olha, então não foi para Cristo que ele deu, porque a igreja é o corpo de Cristo. É
claro que nós precisamos cuidar também com os abusos religiosos, pastores abusadores, opressão, que abusam também do tempo e da energia dos membros. Precisamos cuidar dos dois lados. Mas sempre a gente precisa fazer por amor. Por amor. Diante disso, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas mais do que esses outros? Aqui nós temos outra questão. Alguns pensam que esses outros se referem aos peixes, querendo fazer luz à antiga profissão de Pedro. A pergunta poderia ficar da seguinte forma: Pedro, tu me amas mais do que a tua profissão? Já outros pensam que esses outros podem se referir aos outros discípulos. E de duas formas. Uma, se Pedro amava mais a Jesus do que amava mais aos outros discípulos. Ou de outra forma, que se Pedro amava Jesus mais do que os outros discípulos amavam Jesus. Vocês viram aqui que tem três possíveis interpretações. A Bíblia não deixa claro. Eu não sei. Tá? Eu penso que seria a terceira opção, a última que eu falei aqui. Jesus está perguntando se Pedro amava ele mais do que os outros discípulos amavam ele. Mas eu não sei se é isso, tá? O texto não deixa claro, então eu não posso afirmar isso. Agora, depois que Pedro disse, claro que sim, o Senhor sabe que eu te amo, Jesus deixa uma tarefa para Pedro, a de apacentar suas ovelhas. Interessante que Jesus mostra que as ovelhas não eram de Pedro, mas eram suas. É interessante observar duas questões aqui, né? Então, Jesus diz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Elas não são suas. É por isso que várias vezes no passado eu já disse: eu não sou dono de ovelhas, sou pastor de ovelhas. Dono é Cristo, que comprou eu e você com o sangue dele. Jesus chama Pedro, primeira coisa, primeira questão, Jesus chama Pedro para ter atitudes e não ocupar um ofício. Jesus chama Pedro não para ser pastor, para pastorear. Olha que interessante, é diferente você ocupar o ofício de pastor e você pastorear. Tem pastores que ocupam o ofício, mas eles pastoreiam. Pastorear, apacentar. Servir a Cristo não se refere a ocupar um ofício, mas em ser um benefício para outras pessoas. Quem deseja servir a Cristo com posição demonstra não ter o amor extremo que Deus deseja. Essa é a grande verdade. Segunda questão, Pedro confessa que Jesus sabia o quanto ele o amava. Pedro fala isso, né? Eu te amo, o Senhor sabe disso, o Senhor sabe quanto eu te amo. Isso mostra algo muito interessante. Pedro não respondeu com declarações precipitadas de grande amor por uma obra romantizada. Quantos e quantos obreiros, seminaristas, muitas vezes eu lembro, romantizam a obra, romantizam o ministério pastoral. Isso é perigosíssimo, muito perigoso. Pedro já tinha feito isso. Pedro já tinha feito isso no passado e depois ele caiu. Pedro não queria cometer o mesmo erro novamente. Ele foi mais cauteloso, ele foi mais honesto em suas palavras. Vai lá para Lucas 22. Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 31. Porque Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro podia dizer assim: Senhor, o Senhor sabe que sim, eu daria a vida por ti, eu morreria na cruz, eu isso, eu aquilo. Vocês lembram que Pedro já fez isso uma vez? Alguém lembra? Vocês lembram? Ele já fez isso e caiu. Acho que Pedro estava romantizando aqui, né? A vinda do Messias. Quantos e quantos obreiros romantizam o ministério pastoral, a obra, e caem, e desistem, e largam, e pegam, e dão mau testemunho. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização, a Deus que dá autorização para Satanás, para vos peneirar como trigo. Olha, Deus tinha autorizado Satanás provar os discípulos. Eu, entretanto, roguei por ti. E Jesus diz: eu orei por ti, para que a tua fé não se esgote.
Ou seja, Jesus está dizendo, ó, tu vai sofrer na tua fé, ela vai diminuir, mas eu estou orando para ela não se esgote, não se acabe 100%. Pois quando tu te converteres, ele não está falando de conversão, da conversão da primeira conversão, da conversão para Cristo, sair do mundo e ir para Cristo. Ele está falando, esse converter aqui é do arrependimento do seu pecado, tá? Ele diz, ó, depois, eu vou falar então assim, ó, depois que você se arrepender do que você vai pecar, fortalece os teus irmãos. Olha que interessante. Mas Pedro replicou, Senhor, estou pronto a ir contigo agora, tanto para a prisão quanto para a morte. Eita, Pedro romantizando aqui o ministério de Cristo. Este Pedro aqui colocando palavras que ele não ia conseguir cumprir depois, de amor que ele nem tinha ainda. Contudo, predisse Jesus, olha a misericórdia do nosso amado Jesus. Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes me negarás que me conhece. Você vai dizer que não me conhece. Você já passou por essa situação de alguém te conhecer e depois falar para outra pessoa propositadamente que não te conhece? É constrangedor isso, né? É horrível esse sentimento. Quando a pessoa diz que me conhecia, meu amigo, agora está falando na frente do outro, não me conhece, não está nem aí comigo, eu vou ficar aqui para trás. Isso é horrível, foi o que Pedro fez com o Senhor Jesus. Mas Pedro falou, eu estou pronto para ir agora contigo para a prisão, eu estou preso contigo. Senhor, é até para a morte, eu estou pronto. Ele não foi nem para um nem para outro. Ele estava sendo aquilo que foi um farrão, Pedro. Pedro, ele não foi nem para a prisão nem para a morte. Pedro negou Jesus. Negou. Então não romantize a vida cristã, não romantize o ministério pastoral, o ministério missionário. Cristo quer que nós sejamos realistas como são as coisas. Não é fácil, nem um pouco fácil. Se você não tem um verdadeiro chamado para algo, não faça. Para ocupar um ofício, não faça. Para ter um status. Se Deus lhe chamou, então vá, confiadamente, que Ele vai lhe dar as condições para você cumprir. Caso contrário, não vá, não se meta naquilo. Então nós precisamos ser cautelosos com nossas palavras e emoções. Pedro aqui, as emoções de Pedro floraram, né? Vou ganhar o mundo para Cristo. Quantos e quantos já ouviram falar isso? Não é nada. Ganhar o mundo para Cristo. Pinte o cérebro, né? É o mundo. Precisamos cuidar para não romantizarmos a obra de Deus. Não é fácil. Precisamos ser conscientes e fazer quaisquer trabalho para Deus de forma consciente e amar, mas amar muito mesmo o Senhor. Quem ama o Senhor, ama tudo que se refere a Ele. E a sua obra está inclusa em tudo que se refere a Ele. Jesus repete sua pergunta por 3 vezes, e Pedro responde todas as vezes da mesma maneira, com muita humildade, reconhecendo que seu Senhor sabia o quanto Ele o amava. Pedro não estava caindo no mesmo erro do passado, em que teria dito que morreria por Jesus, e depois o negou 3 vezes. Pedro amadureceu. E é isso que nós precisamos. No início da minha conversão, eu li lá o livro dos mártires, de John Fox. Eu dizia, eu não negaria, eu morreria. Hoje eu amadureci, hoje eu digo, não, eu sou pecador, eu não sei se eu teria fé suficiente para isso. Hoje estávamos estudando um livro ali com Israel e Priscila, no aconselhamento pré-nupcial, dando um testemunho da Emma, que ela ficou 40 anos com um marido, que na lua de mel, esse marido Gordon, ele disse assim, eu estou casando contigo só porque casado eu tenho mais oportunidades no ministério. E ele foi pastor, não era nem convertido, ficou 40 anos maltratando ela 40 anos cuidando dos filhos, 6 filhos, todos seguindo a Jesus por causa do testemunho dela. Depois de 40 anos ele se converte. Então, não é fácil a vida cristã. Não é fácil viver para Cristo, não é fácil evangelizar, não é fácil pastorear, ser missionário, não é fácil ler a Bíblia todos os dias, fazer minhas devocionais todos os dias, viver uma vida santa, porque eu peco todos os dias. Todos os dias eu me irrito, todos os dias eu penso de forma errada, todos os dias eu me ofendo com alguém que nem precisava.
Todos os dias eu me esqueço da graça, das bênçãos do meu Senhor sobre a minha vida. Então não é fácil. Então eu lembro que quando eu li aquele livro, no início da minha conversão era assim: hoje eu sou mais realista, eu digo, Senhor Deus, antes eu dizia, eu passo por isso, eu sou o cara, sou crente, super-homem. Agora não, agora eu digo assim, Senhor Deus, eu não consigo passar por isso. Se o Senhor quiser que eu passe, me dê fé, me dê força, porque eu não consigo passar. Então eu fico meio assim com esses crentes assim, meio poderosos, esses crentes meio bravata, meio fanfarrão. Fico meio assim, esse cara aí logo vai cair. Não vai durar muito não, se não se arrepender como Pedro. Pedro agora ele diz assim, antes ele disse, Senhor Deus, eu estou pronto para ir para a prisão contigo, estou pronto para morrer lá na cruz contigo. E agora o que ele diz, Senhor Deus, com humildade ele fala agora, o Senhor sabe que eu te amo. Diferente, bem diferente. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe como que é meu coração, o Senhor sabe das minhas falas, sabe das minhas limitações, sabe que o meu amor por ti é que eu te amo, mas ele vai até aqui só, o Senhor sabe. Diferente, né? Bem diferente. Então nesta versículo 17, último, pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado. Na Ara, na sua tradução, está escrito, ficou triste por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas? E assegurou-lhe, Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Então Jesus comissionou ele, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro apacentou as suas ovelhas. Porque Pedro, desse momento em diante, depois de arrependido, depois de humilde, e quando você lê Pedro falando em Atos, ainda você lê um Pedro, bravo, você lê as cartas de Pedro, primeira e segunda carta de Pedro, bem humilde, bem silencioso. Essa terceira vez que Jesus pergunta a mesma coisa para Pedro, ele fica triste, ele fica pesaroso, com a alma aflita, sobrecarregada. Não porque Jesus duvidava do seu amor, ele reconhece que o Senhor conhecia o seu coração. Mas Pedro fica aflito por ser a terceira vez que Jesus pergunta, a mesma coisa, conhecendo o seu coração, ele sabia. E isto o faz saber que Jesus também conhecia as suas fraquezas, suas falhas. E nesse momento Pedro estava reconhecendo suas fraquezas e suas falhas. O Senhor Jesus deseja nos entristecer dessa forma, a ponto de reconhecermos que Ele nos conhece perfeitamente e sabe que somos falhos, que somos fracos, que somos necessitados dele. Esse tipo de tristeza é bíblico, é de origem divina e faz bem ao crente, porque nos leva a reconhecermos nossas fraquezas, nossas falhas e nossa necessidade de Deus. O apóstolo Paulo sabia bem disso. 2 Coríntios 12:10 diz assim, por esse motivo, por amor de Cristo, e ele fala de amor extremo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto? Quando estou enfraquecido é que sou forte. Ainda o apóstolo Paulo sabia disso, porque em 2 Coríntios 7:10 ele diz assim, a tristeza conforme o Senhor não produz remorso, como Judas Iscariotes, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação, ou ao arrependimento, tá? Porém a tristeza do mundo traz morte. Então, irmãos, o Senhor tem trabalhado para que cada um de nós possamos alcançar esse tipo de tristeza, pois ela será uma bênção para nossas vidas, porque nos levará a descermos dos nossos pedestais e a depender totalmente de Deus, nos levará a agirmos em amor extremo. Esse amor extremo é o que Jesus espera de cada um de nós, o que nos leva a ter atitudes extremas, ou seja, faremos aquilo que é anormal para esse mundo, mas não normal para Deus. Seremos obedientes a Deus, deixaremos de ser crentes comuns para sermos crentes que não vivem mais somente o horizontal, como as demais pessoas desse mundo. Vivemos nesse mundo, mas nossa esperança é no mundo vindouro de Cristo. 1 João 5,19. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém? Vamos cantar o hino 88, que fala sobre o amor de Cristo. 88 do Cosmo Melodia. Obrigado, Guilherme. E aqueles que podem se colocar de pé, por favor.
Graça de Deus. Lembre-se da palavra do Senhor, não esqueça dela. Pratique a palavra do Senhor durante a semana em sua vida, não esqueça de praticar. E passe a palavra de Deus a outras pessoas ao seu redor, não esqueça de compartilhar da palavra de Deus. Eu desejo a cada um de vocês uma ótima semana na presença do Senhor. O piano estará tocando. Peço que cada um deseje uns aos outros uma ótima semana.